Olá pessoal, a Gilmara, pode falar sobre toque para visão sistêmica? Depende, aí tem tanta coisa para falar de toque, todas as psicoses em geral, se você pegar o toque já como um campo da psicose, depende da intensidade do toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, o que você vai ver? O toque, só de pegar assim a pessoa não precisa colocar uma ordem, está tudo certo. Adivinha, se ela precisa colocar uma ordem que está tudo certo, adivinha o que está acontecendo dentro? É exatamente o oposto. Então eu estou tentando colocar uma ordem aqui fora para uma desordem interna. Aí você tem que buscar qual é a desordem. A partir daí, aí você vai ver, ó, o toque está por aqui. Ó. A questão é saber o que está aqui por trás, né? E você entendendo o que está por trás, ótimo, vamos ver que com certeza vai achar uma desordem. A questão é, que desordem é essa? Mas aí você vai ter que pesquisar, tá? Porque aí tem um monte de causas. É normal ficar sem força depois de participar de uma constelação? Eu vou responder do mesmo jeito que eu respondi lá, que é assim. Primeiro, eu não sei se você foi a cliente ou se você foi a representante. Então, não sei. A resposta que eu dei, não sei se foi lá, o representante, a pessoa que estava perguntando era a representante, mas é a mesma pergunta. Mas se a pessoa é um representante, ficou sem força, o que acontece? Muitas vezes quando algo toca lá na sua alma, você precisa desconectar do que está acontecendo aqui fora. Então, se a pessoa, tanto faz, representante ou então a pessoa que participou, foi constelada, algo tocou na alma. Frequentemente, quando algo toca na alma, precisa desligar a mente. E uma das coisas da sonolência, parece que fica meio apagado. Por quê? Porque começa a mexer lá dentro. Isso é uma das possibilidades. Existem várias possibilidades. Pode ser que isso aí seja uma resistência. Geralmente não é, mas pode ser uma resistência. Eu tiro a energia para não olhar para o problema. Mas se toca na alma, geralmente dá essa sensação. Outra dinâmica também que pode acontecer, e pode ser que também, se for como assistindo ou representando, você se conecta com uma dinâmica do que está acontecendo na constelação, que não é sua especificamente, mas é daquela família. E às vezes como resistência eu também posso fechar, mas frequentemente esse tipo de reação é quando alguma coisa toca na alma. Isso naturalmente não é ruim, porque você vai elaborar algo. Então tira energia do fora para pôr energia dentro. Mas aí precisa ver naquele momento o que é que está acontecendo. Essas são as possibilidades mais comuns, tá? Um psicopata é sistêmico ou uma doença? Gente, mas que maluquice é essa agora? Que pergunta mais estranha, Maria Ângela. Quer dizer que doença não é sistêmico? Se é sistêmico, não é doença? Eu não entendi essa pergunta. Um psicopata é sistêmico ou uma doença? Toda vez que as perguntas são isso ou aquilo, frequentemente a resposta é isso e aquilo. Toda doença é sistêmica. Toda doença é sistêmica. Agora, nem tudo que é sistêmica é doença. Se for alguma dinâmica saudável, não é doença. Mas se for uma dinâmica doentia, pronto, isso já gerou uma doença. Que pode ser no nível energético, funcional e orgânico. Então, qualquer problema de doença é sistêmico. Toda vez que tem uma doença, pode procurar que tem algo no sistema. Tem algo no indivíduo e algo no sistema que ele pertence. Geralmente, ele representa uma energia doentia do sistema e precisa ver a raiz. Entendeu? Então não tem como fazer um ou outro. Pretendo me aprofundar em aplicações das técnicas das constelações em empresas. Senti um pouco de aprofundamento nessa área no curso. Saberia informar, por gentileza, onde consigo me desenvolver mais nessa área? Olha, se você quisesse, a semana passada teve aqui eu fazendo exatamente um aprofundamento do treinamento temático da parte organizacional. Nesse congresso estará presente o Hércules, que é um cara sensacional que trabalha muito na área de organizacional, mas existem várias possibilidades. Depois, se você me disser especificamente o que você quer dentro dessa área organizacional, então me passa aí
Aí vamos ver o que a gente pode te falar, mas estou falando aqui no próprio IBRAC já tem uma série de coisas. Teve o treinamento temático, foi agora, exatamente falando dessa área, tá? Mas o campo é enorme, o campo do sistema é enorme, gente, é enorme. Então, tudo que vocês começarem a trabalhar, vem falando do judiciário. No judiciário é enorme, na parte da medicina, nossa senhora, na parte da psicoterapia, na parte da pedagogia, na parte do judiciário. Se vocês entenderem bem os conceitos básicos de sistema, vocês vão ter uma ferramenta maravilhosa de trabalho. Se vocês entenderem bem a base, a aplicação depois, sinceramente vai ficar bem mais fácil, tá? Maria Ângela, eu quis dizer se vem de ancestrais, é claro que vem, ué. Toda a história fica assim. É impossível ter uma pessoa que não tenha conexão nenhuma, que os problemas dela não tenham conexão nenhuma com o sistema. O sistema, lembra da lei do sistema? Tem aquela quarta lei que eu coloco lá, que é tempo e espaço, que tem a ver passado, presente e futuro. Você sempre tem alguma coisa. Se está saudável, se o seu sistema está saudável, que eu nunca vi isso, mas se tiver, ótimo, você segue em frente. Se o sistema está doentio, com certeza vão aparecer uma série de problemas no meio do caminho. A psicopatia é uma delas. Se você quiser aprofundar nesse tema, por exemplo, eu lancei uma série que fala muito da psicopatia, que é a série do Falando Naquilo que Tanto Te Decepcionou. Está lá no YouTube, isso aí foi lançado agora. Acredito que já todos os vídeos já foram colocados. Lá eu falo muito dessa dinâmica de psicopatia. Se você quiser saber mais, tem pesquisa, traço e caráter psicopata. Então, no próprio curso, lá no módulo 4, já falo de psicopatia como traço de caráter, tá? Agora, você vai ver a psicopatia, ela praticamente surge num período que é o início da fase anal, fechando a fase oral, começando a fase anal no período mais ou menos entre 1 ano e 1 ano e meio, que tem a ver com a relação dele com a mãe, assim que ele começa a fazer os movimentos, direcionamento, e já a partir daí, então sempre tem algo sistêmico, sempre, tanto na doença como na psicopatia. Psicopatia também é uma doença, tá? A Gilmara, no curso você pontua que no passado a adolescência não existia, que hoje ela representa uma faixa, isso, é uma faixa confortável, confortável entre aspas, é confortável para quem é adolescente? Não sei também se é, com direitos de adulto. Você pode falar mais, deixa eu ver, se você pesquisar Freud, você vai ver assim, o que Freud fala de adolescência, você vai ver que não tem nada, ele não fala nada de adolescência, que nem existia, cara. A adolescência veio com o passar do tempo a possibilidade de que os jovens pudessem estudar mais e se preparar melhor para ter um futuro melhor na vida. Então, uma preparação melhor para o futuro, não é só nasceu, está pronto, já vai para a vida. Não, se prepara. O duro é que isso aqui acabou virando, essa faixa virou o que era uma linha, você era criança, agora já vira adulto, essa faixa da adolescência, ela esticou e virou um sério problema. Por quê? Porque hoje em dia nós temos os adolescentes, nós temos os neném, nós temos o família canguru, já tem tanta coisa que significa o quê? Os jovens que não vão para a vida. E interessante, os pais que também seguram para eles não irem. E aí os pais que projetam nesses jovens os seus sonhos, os seus objetivos, e aí vai uma confusão. Então, quando vem essa situação, fica assim, o que são direitos e deveres de crianças e de adultos? Isso é claro, isso é muito claro, acho eu, né? Pelo menos é claro para mim. Chega na adolescência, é interessante que os pais dão aos adolescentes os direitos de adultos, só que os deveres ficam de criança. A responsabilidade sobre resolver seus problemas, de batalhar, de seguir em frente, fica com os pais. E aí tem alguma coisa errada, que vai criar um mecanismo de dependente e codependente. Vai criar um triângulo dramático absurdo. Por quê? Para que se tem filhos? Aliás, para que começou a surgir a adolescência? Para preparar melhor os jovens para terem um futuro melhor na vida. Só que esse preparar melhor agora parece que só repete de ano, nunca está pronto. Nunca está pronto. E aí os pais, ao invés de colocar os filhos na vida, criam uma dinâmica louca que aí travou, é uma faixa que está perdida.
Direitos e deveres estão confusos, o objetivo dos pais em relação aos adolescentes está confuso, os adolescentes cobram dos pais tudo o que eles querem, os pais se sentem culpados. Nossa, é um festival de triângulo dramático, né? Então, especificamente essa faixa da adolescência, fica assim, quando é que termina a adolescência? Vou fazer outra pergunta, quando é que os pais não têm mais responsabilidade sobre os filhos? E quando é que os pais realmente aceitam que eles não têm mais essa responsabilidade? Porque se eles ficarem no papel de salvador, de perseguidor, nossa, eles vão ficar grudados nos filhos e não soltam. Então isso aí não é só o adolescente em si, é o sistema onde esse adolescente está. E esse sistema, se for doentio, o objetivo não é preparar filhos para o mundo. Não é, segue, fica melhor. Geralmente é preencher vazios emocionais dos pais e outros problemas do sistema. Então essa adolescência virou essa faixa, esse grupo de pessoas que geralmente estão conectados com emaranhamentos, com pessoas excluídas e assim por diante. Projeção da criança dos pais, assim vai. Conclusão, não solta, né? A Milene, é saudável e produtivo, funcional, o juiz constelar a ação sem a presença das partes? Dependendo, ele pode constelar para ter uma noção melhor do que está acontecendo. É como assim, ter uma visão sistêmica. A questão é, sempre que eu falo, a constelação vai mostrar uma série de dinâmicas. Algo que é importante até para o juiz poder constelar é ver aonde ele se posiciona em relação a isso. Por exemplo, eu vou fazer uma associação parecida com supervisão de terapeutas. Então, é saudável, vou fazer a pergunta, é saudável, produtivo e funcional o terapeuta fazer supervisão dos casos sem que os clientes estejam presentes? E agora, hein? Essa é uma pergunta. É a mesma coisa. Se o juiz souber o que está acontecendo, entre aspas, tem um caso, ele puder ter uma visão melhor, ele pode ter uma possibilidade melhor de olhar esse caso com uma visão sistêmica. Da mesma forma como os profissionais terapeutas, quando vêm para supervisão, também podem trazer os clientes e muitas vezes, quando eu faço supervisão em grupo, eu faço uma dinâmica sistêmica para ver o que está acontecendo e principalmente aonde o profissional está em relação ao processo. Mas é parecido com supervisão, de ver dinâmicas, ver situações que muitas vezes estão travadas. Tem uma pessoa com uma visão sistêmica e de repente pode mostrar vários outros elementos que podem ajudar no trabalho dele. É parecido com um terapeuta, entendeu? Essa é a minha visão, né? A Carla, jovem de 14 anos que vive com os avós paternos, desde pequena, não sei o que é pequena, mas... Desde 1 ano de idade, ela falou aqui. A mãe foi morar com outro homem e o pai foi trabalhar em São Paulo. Está se relacionando com mulher, mas também fica com homens. 14 anos. Fuma um maço de cigarro ao dia. Se tiver dinheiro para comprar, fuma maconha. Bebe álcool e repetir de ano. O que fazer? Não sei, Depende. Se você for salvador, você carrega no colo e tenta resolver todos os problemas que essa jovem adolescente tem. Se você for um salvador. E se você não for um salvador, hein? Como é que lida com isso? Primeiro, ela é cliente, ela veio buscar ajuda? Não é? Então, o que você vai fazer com alguém que não busca ajuda? Catar no colo e fazer, sinto muito. Ela não vai confiar que ninguém cuide dela. Pai e mãe já largaram ela com a avó, já viu a confusão com os avós, já viu a confusão. Esses avós, não sei como é que eles cuidam dessa dessa adolescente. Agora, se ela veio buscar ajuda é uma coisa, acho pouco provável. Aí ela está contando aqui, essa daqui veio buscar ajuda com a ginecologista para pegar pílula para poder transar. A questão é, você pode fazer uma orientação, mas você não vai poder resolver o problema dela se ela não quiser. Você pode deixá-la mais consciente do que está acontecendo e ver que o problema dela não é só pegar pílula, pelo menos se ela não engravidar melhor, mas não é só questão de pílula. Ela tem uma outra dinâmica por trás. A questão é, o sistema dela está doentio, olha lá. E ela está no meio desse sistema. Quem é que autoriza, ela com 14 anos,
Quem é que dá dinheiro para ela comprar maconha? Quem será, hein? Pai ou avô? É. Mesada do Mesada do pai, mesada do avô. Dão essa mesada por quê? Por amor ou por culpa? Orientam ela para a vida ou não? Cadê a mãe? Cadê? Para ela tá tudo, o mundo dela está desmoronado. E aí fica, qual é o projeto de vida dela? Para que ela vive? Se ela vive para preencher vazio desses avós, não sei, aí tem uma série de dinâmicas que precisa pesquisar. Mas, de novo, o terapeuta não pode ser o salvador. Eu posso, como ginecologista, no caso, mostrar algo para ver se ela acorda para isso. Mas se ela não acordar para isso, se ela vive no sistema doentio, sinceramente, eu toco a minha vida, ela toca a dela, mas eu faço a minha parte. Eu tento fazer o possível para ela acordar para a vida, mas a chance para ela acordar é desse tamanhozinho, tá? Desse tamanho, não sei. E aí fica assim, se nós nos sentirmos como Deus ou deuses, nós vamos pegar, vamos correr atrás, vamos fazer. Não dá, né? Vamos virar salvadores. Mas seria interessante, veja, ela veio sozinha ou veio com a avó? O avô foi só assinar a guia. Então, ó, ela veio sozinha, veio com 14 anos, pô. Veio sozinha no médico, já viu o mundo dela, como é que tá. Então, poderia falar algo, poderia tentar tocar na alma dela alguma dinâmica, mas como uma figura de autoridade. Mas provavelmente aquilo que você fala, não sei nem se entra na orelha, mas é assim. Esse é o nosso mundo, nós temos que aceitar o mundo do jeito que é. Fazemos a nossa parte, o nosso melhor, mas não podemos resolver os problemas do mundo. Senão vão virar salvador. Mariângela, eu vou pegar aqui, ó. Meu pai faleceu há 25 anos no dia 15 de junho, dia do aniversário do meu irmão Agostinho. Meu Deus do céu, semana passada meu irmão faleceu. Ih, caramba. No dia que seria o aniversário do meu pai. Coincidência, destino ou sistema? Isso aí chama identificação melancólica. É o nome disso aí. Identificação melancólica é essa repetição de processo e muitas vezes isso aí chama reação de aniversário. Bate na mesma data. Você vê, é o destino? É um destino, só que é um destino que está misturado com o destino do outro. Cada um deveria ter o seu próprio destino. Mas, dependendo da situação, o que vai acontecer? Se eu sigo o destino do outro, eu estou emaranhado com o outro, é muito comum, ou eu estou carregando a carga do outro, é muito comum eu repetir até o mesmo destino. O mesmo tipo de doença, o mesmo tipo de morte, assim por diante. Ter a mesma dinâmica, a mesma doença, chama identificação melancólica. O fato de morrer, às vezes até na mesma data, com a mesma idade, às vezes, isso aí chama reação de aniversário. E você vê como é que está um emaranhado ao outro. Lembra nas constelações que se não estiver bem, se a pessoa que faleceu ainda tem um problema, muitas vezes você põe o indivíduo deitado no chão, você vai ver que o outro vem e fica junto. Por quê? Porque ele pega o problema desse que está aqui. E se não cuidar, ele segue o mesmo destino. A Júlia, boa noite. Vi uma constelação que a pessoa queria constelar relação com a mãe, onde ela tinha muita raiva. Ela contou que a primeira filha que era a primeira filha dos 3 filhos da mãe. Foi solicitado que ela vamos lá, vamos ver. A Carla vai me ajudar aqui. Foi solicitado que ela escolhesse alguém que representasse a mãe, o pai e uma mulher de uma outra relação que o pai possivelmente teria antes do casamento. Eu não sei, estou perguntando aqui se essa raiva dessa mulher, se isso é possível. Possível mas baseado no que puxou essa informação? Tinha algum dado de realidade? Porque poder até pode, mas isso não quer dizer que seja. Existe assim, se eu falar assim, olha, eu estou com febre, então pode ser porque eu peguei muito sol? Pode, é hipertermia, então não é febre. Então, pode ser por causa da gripe? Pode. Pode ser por causa de um câncer que eu tenho? Pode, tudo pode. A questão é que eu não sei. Aí foi focado em algo. De onde surgiu esse foco é que eu não sei. Se foi o foco da cabeça do constelador, é a mesma coisa trocar uma... Sabe assim, você vai no mecânico,
Ah, eu acho que essa peça, deixa eu testar para ver se funciona. Mas baseado no que você acha que é essa peça? Ah, porque uma vez eu vi, tinha essa peça, não funcionava. Vai ver que é isso. Então, não sei. Então, poder pode, mas baseado no que veio isso? Porque se ela tem muita raiva da mãe, eu, sinceramente, eu pesquisaria uma série de outras coisas. Vamos colocar o que representa essa dinâmica. Ela, por exemplo, essa cliente pode estar conectada com, ou a cliente, essa cliente, ela está identificada com a mãe da mãe. Aí os conflitos que ela teve da maternagem vêm para a atual, porque a mãe vê na filha o quê? A mãe dela. Então, possibilidades tem várias. O grande segredo é descobrir aonde é a raiz do problema. Então, não sei de onde essa terapeuta, essa consteladora achou isso aí. Não sei, pode ser que ela vinha em algum lugar, mas não sei, eu não estou lá para saber. De onde ela tirou isso, se foi da cabeça dela. Então ela deve estar misturando coisas dela ou pegou coisas de outras constelações. A questão é que isso aí é um sintoma que pode vir de vários outros lugares. O segredo é descobrir de onde veio, senão é chute, né? Mas pode ser. Mas não sei. Você que assistiu lá, ficou em harmonia? Fez sentido? Não fez? Não sei, aí precisa ver. Até no casal em que a esposa está vinculada, voltada à família de origem. Motivo de conflito entre o casal. Porém, como ela já fez uma constelação e sabe a posição sistêmica correta, já montei com boneco, só consegui ampliar a consciência colocando elementos. Mas ainda assim ela nega o direcionamento à família de origem. Continuo trabalhando com a defesa. O caminho seria a nova constelação em grupo? Bom, ela está lá assim. Ela vai enxergar qual é o problema? Muitas vezes não. Se fica numa relação a dois, aí você tem que ter alguns recursos para poder sair dessa história. Se ela chegar e simplesmente falar, não é isso, não é isso, chama contestação, essa dinâmica. Ah, eu fico contestando, não é. E se você pedir para colocar na constelação, eu faço do jeito que aparentemente é certo. Uma das possibilidades é fazer um trabalho em grupo. E mesmo assim, quando fizer em grupo, ela também vai contestar dizendo que aquilo também não é verdade. O que você pode fazer é usar uma série de perguntas. Não fica afirmando e ela negando. Afirma e ela nega, afirma e ela nega. Você precisa ser mais criativa nas perguntas. Por exemplo, se você estivesse no lugar do seu marido, como é que você se sentiria? Se ele tivesse ligado à família de origem. Outra, faz o teste do barquinho. Você não conhece o teste do barquinho? Você está com a boia salva-vida nas mãos. De um lado, seu marido está morrendo afogado. Do outro lado, sua mãe. Para quem você joga? Aí você vai vendo. Mesmo que ela minta, ela vai travar. Não, é para o meu marido. Você sabe, pergunta espontânea, pensada e maquiada. Isso aqui. Faça perguntas. Você vai fazendo perguntas em cima de fatos específicos. Se ficar, ela diz que não é, ela diz que não é, isso aí não vira nada, Outra, uma pergunta, por quanto tempo o seu marido vai aguentar essa situação? Se você fosse ele, por quanto tempo você aguentaria? O que faz o seu marido ficar na relação? Quantos por cento de você é esposa, quantos por cento você é filha, quantos por cento você é mãe de filhos, se tiver filhos? Então tem uma série de dinâmicas que você pode ir entrando nessa história. Senão, você vai ficar dependente só da constelação. E aí você tem que ter outros critérios para conseguir fazer isso aí, outros referenciais ou técnicas diferentes de constelação. Tá? Mas é interessante, se fosse fazer constelação, por exemplo, você fazer em grupo, às vezes encaminhar para uma outra pessoa, porque senão falar, é você que mexeu. Para ela ver, fala, ué. Do mesmo jeito, quando a pessoa fala, presta atenção, ela está falando da cabeça, do coração, de onde ela está vindo. Se ela faz pergunta de cabeça, você faz de pensar, você faz pergunta de sentir, de agir. Por exemplo, quando sua mãe morrer, o que é que vai acontecer? Na própria constelação, às vezes você põe lá o bonequinho da mãe morta. Então você vai colocando uma série de dinâmicas para ver se vem outras informações. Mas esse negócio, se você afirma e ela acontece, aí não serve para nada, viu? Não serve para nada. E também fazer sempre a mesma constelação não vai adiantar nada. Coloca ela em outro lugar. Faça com os bonequinhos do seu consultório. E, por exemplo, assim, depois você posiciona nas almofadas, no consultório, onde fica cada um delas. Põe ela no lugar do marido, põe ela no lugar da mãe.
põe frases para ver se aquilo mexe para sair daqui, ó. Se você ficar no lá, lá, lá na cabeça, já era. Ela salva a mãe, então pronto. Fala assim, se você fosse seu marido, se seu marido salvasse a mãe, e aí geralmente quando assim, salva a mãe, já está na cara, é óbvio, fala assim, como é que seus filhos, se é que tem filhos, né? Como é que você ia explicar isso para os seus filhos? Como é que seus filhos vão olhar para você? Você acredita que seus filhos também vão jogar a boia para você? É isso que você está querendo ensinar? E quando sua mãe morrer? Você está esperando que seus filhos cuidem de você? É esse o projeto? Porque de repente né? Ela pode até não falar, mas muitas vezes Estou ensinando para os meus filhos o que é que eles têm que fazer comigo, é o que eu fiz com a minha mãe. E será que eles vão fazer? E aí chamá-la para a realidade. E vários. Aí quem joga? Foi uma criança ou foi um adulto? Quem é que casou? Para que você casou? Por quanto tempo o seu marido ainda vai ficar com você? O que faz ele ficar nessa relação se você não dá valor ao casamento? Não é a ele, ao casamento. Ao casamento. E assim vai. Aí você vai enchendo de perguntas para ampliar a consciência. Ok? Mas aí é o típico caso que é interessante fazer uma supervisão para ver as dinâmicas, ver onde você está enroscada. Qual é o tipo de situação que você não está conseguindo ampliar, porque às vezes pode ser que você também esteja bloqueado aqui. Aí precisa ver aonde está esse bloqueio nessa situação. Mas você vai pegar, quem trabalha com isso, vai pegar os contestadores, as resistências de monte. A arte é você saber ir além da resistência, que resistência todos terão, todos. A arte é você sair dela, tá? O cliente, o irmão mais novo morreu de acidente há 2 anos. O pai morreu agora de acidente, também há 1 mês. Será que ele vai morrer de acidente também? Estou falando de identificação melancólica e seguir o mesmo destino, os homens estão tudo indo embora. E ele, o cliente, está do lado mãe. Eu não sei do lado da mãe ou do lado mãe. Só ele. Fala dele. Pode ajudar a mãe dele? Gente, ficou confuso, viu? Mas não entendi o que é ele estar do lado mãe. Do lado da mãe. Não sei, você supõe, eu não suponho, eu pergunto. Do lado da mãe, só ele? Fala dele. Ah, ele está do lado mãe. Pode ajudar a mãe dele? Não sei, ela quer ajuda? E ela precisa de ajuda? E que tipo de ajuda ela precisa? E o que ele é capaz de fazer? Se ele tiver que substituir o pai que morreu, que é o marido da mãe, o filho que morreu, que é o outro filho da mãe, ele vai, daqui a pouco quem morre é ele. Então o que ele pode fazer é, se a mãe está precisando de ajuda, encaminha para um profissional. Senão ela vai ficar de vítima, ele vai ficar de salvador. Ele vai carregar esse negócio todo nas costas, já viu o que vai acontecer. Se bobear, você viu que o masculino dessa família aí não está muito bom não, hein? Está cheio de problemas. O que ele deve fazer? Se tornar adulto e ver a mãe como adulta. E não pegar o problema da mãe. Senão, ela vira vítima e ele vira salvador. Triângulo dramático, isso aí vocês já conhecem, tá? Aqui. A Ronange, por favor, fale do amor interrompido com crianças que nascem e ficam internadas. O que você quer saber? O amor interrompido, basicamente, é o caminho que sai do útero para o coração da mãe. Aqui, o abraço e o coração da mãe. Aí você fala, crianças que nascem ficam internadas. Nasce, ficam internadas, nasce, logo depois que nasce, às vezes nem faz contato com a mãe, vai parar lá no berçário, vai ficar lá às vezes 1 semana, sei lá, a mãe pega só para mamar, às vezes nem mama. Tudo isso aqui vai gerar um problema seríssimo para essa criança, é óbvio que vai gerar. Então, isso aqui, infelizmente, hoje em dia, não, vou dizer assim, já há vários anos, décadas, já se coloca, o mais importante não é esse contato com a mãe, o mais importante é a saúde física da criança, as necessidades da criança de mamar, de pôr na balança, de fazer não sei o quê. Eu não sei, isso aqui até... Hoje em dia estão falando muito do parto humanizado. O parto, para mim, tem que ser humanizado, senão fica uma coisa esquisita, né? Arranca a criança e põe a criança na máquina, leva para algum canto, desconecta a criança. O que vai acontecer? Uma incidência de esquizoidia, de dificuldade de sentir ter esse problema de amor interrompido vai ampliar e muito. Por quê? Porque não está respeitando um caminho natural para a vida, que seria sair
lá do útero e vir para os braços da mãe. Aqui vai sentir segurança, aconchego, carinho, já vai amamentando. Isso aqui já ajuda, quando a criança amamenta, a produzir ocitocina e contrair o útero e assim por diante. Esse caminho natural, infelizmente, está sendo rompido. E é o que já se assiste isso, já, o que nós vemos já são vários jovens não tão jovens já também, que já passaram por um monte de problemas, e isso depois vai dar problema na relação amorosa com outras pessoas, no afeto, na comunicação, no carinho, na empatia, na compaixão. Tudo isso aqui vai bloqueando o sentir. E hoje em dia você já viu nas pessoas que têm uma dificuldade de sentir, muitas podem vir dessa história, desse bloqueio, desse amor interrompido. A Kênia, que você fala sobre a gagueira em criança. Ué, não precisa ser só em criança, pode ser gagueira nos adultos também, ué. Geralmente, o gago, ele está falando por duas pessoas, no mínimo. Então, se a criança está identificada com um irmão que morreu, ou se a mãe olha na criança e vê um outro filho que morreu, essa criança tem que falar a voz por ela e falar pelo outro, por exemplo. Uma outra coisa também que pode acontecer em gagueira é ser o projeto da mãe ou dos pais. E a criança tem que ser aquilo que a mãe espera dela, só que tem uma fala que é ela. Mas o mais que se deve pesquisar sistemicamente é ver se essa criança não está identificada com uma outra criança, um outro elemento excluído do sistema. Que aí a criança não precisa carregar esse ser dentro dela. E muitas vezes na gagueira se manifesta isso, são duas pessoas falando. Ela, a própria criança, e a pessoa que ela está representando. Aí identificar, ver qual é o processo de identificação, fazer uma desidentificação para a criança, para o outro ser incluído no sistema, e a criança não precisa carregar o ser excluído. É um problema sistêmico. Minha cunhada engravidou pela segunda vez, em diferentes relacionamentos curtos e duas vezes, o bebê morreu em seu útero. Bom, então ela não engravidou pela segunda vez. Se já duas vezes já morreu, são 2 abortos, então é a terceira vez que ela está engravidando. Fazendo com que precisasse passar por procedimentos para retirar o bebê. Retirar o bebê ou retirar o feto? Está confuso. É que para mim, como médico, fica estranho, né? Retirar o bebê está vivo. Se for fazer curetagem, não é nem um bebê, geralmente é um embrião, mas vamos lá. Minha esposa já conversou com ela tentando ajudá-la a não se colocar em posições difíceis na vida. O que você acha que poderia despertá-la? Ué, simples, é só pararem de cuidar dela. Eixe! Não, Fernando, você não está entendendo. Gente, isso aqui é estratégia típica de Salvador. Ah, o que eu faço? Simples. O filho é seu, qualquer problema que você tiver, quem vai resolver é você. Ela está fazendo isso por uma fidelidade a alguém. O que você pode fazer, o que você, a esposa, todo mundo pode fazer, fala, você carrega uma série de problemas, ela precisa acordar e assumir a responsabilidade daquilo que ela faz. Se ela está emaranhada com uma série de problemas familiares, e com certeza deve ter, porque senão não estaria nessa dinâmica, eu vou fazer uma pergunta simples aqui. Como é que está a figura paterna para ela? Por quê? Porque ela fica procurando um homem para tudo quanto é lado, mas não acha. Ela foi autorizada a ter um homem, ela foi autorizada a ter uma família, ela está prisioneira numa relação materna, está cheia de dinâmicas que precisam ser investigadas aqui. Se você e a sua mulher resolverem carregá-la, aí é que dançou, porque ela vai depositar o problema em cima de vocês. Vocês são apenas parentes adultos, ela é adulta. Olhe para ela como adulta. E quando olhar para a adulta, olhe e fala assim, o que você está fazendo com a sua vida? Aonde você vai parar com isso? Qual é o seu verdadeiro objetivo em relação a isso? O que você, de novo, tem uma regra, você não deve adivinhar o que o outro precisa. Isso aqui dentro do triângulo dramático, você não pode fazer isso. Principalmente com vítima, você vai, você pega, você carrega, você tenta resolver. Se você fizer isso, aí que o outro fica cada vez mais vítima e vai empurrando o problema para os outros. Tem que fazer essa pessoa assumir as dinâmicas que ela tem e as consequências dos seus atos. E não vê-la como criança, ela é adulta. Ela é adulta.
Se não, se ela for uma síndrome da criança adaptada rebelde, você fala para ela fazer uma coisa, ela faz o oposto. Tipo, você não manda em mim, eu faço o que eu quiser e assim por diante. Não? É uma situação que tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa que a Carla falou da cliente de 14 anos. O que eu vou fazer? O Salvador vai tentar salvar de qualquer jeito. Eu vou achar a solução. Eu sei a solução. A questão é, não é eu saber a solução. Precisa ver se o cliente quer essa solução. Porque ele está, por fidelidade à família de origem, conectado ao emaranhamento e reproduzindo esse emaranhamento. Para ele está certo. Tudo que você fala está errado. Então, tomar muito cuidado para não virar salvador. Faça questões adequadas para ela acordar para a vida, não pegue o problema dela. E outra, mesmo que ela peça ajuda, você tem que fazer uma outra pergunta. Ela tem que pedir ajuda. Fala, para mim, você não está bem. Para mim, você não está bem. Eu vejo em você uma série de problemas. Agora, se você vê ou não, isso não é problema meu. E eu não sou responsável para resolver o seu problema. Se um dia você quiser ajuda, eu posso te indicar alguém que possa te ajudar, mas a vida é sua, faça dela o que você achar melhor. Você é responsável pela própria vida. Primeiro passo é ver a pessoa como adulta e responsável pela vida dela. Isso é fundamental, hein? Fundamental, senão vocês vão cair numa dinâmica de triângulo dramático, hein? Vocês não vão gostar do que vai acontecer depois, não. E outra, você só faz aquilo que é possível, não é o que a pessoa quer, tá? Aí fica assim, por que você acredita que ela segue esse caminho? Ué, tem um monte de hipóteses, eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou fazer que nem aquela constelação. Ah, porque tinha uma namorada do pai e está conectada lá. Não sei. Você está me falando de um problema. Desse problema eu posso ver um monte de possibilidades, um monte. Mas ela está no papel de vítima. Se ela está no papel de vítima, ela está adulta ou criança? E quando vocês olharem para ela, vocês vão ver como adulta ou como criança? E que crianças são essas que ela está colocando? Será que ela está identificada e colocando vários filhos, várias crianças que foram, entre aspas, abortadas, talvez em gerações anteriores, e ela está trazendo, que não foi feito luto? Eu não sei. Precisa entender qual a dinâmica. Então, não sei. Tem várias possibilidades. Só que precisa investigar. Ver, por exemplo, uma investigação clara é ver a relação do pai com a mãe e ver se tem crianças que ficaram excluídas do sistema, para ver se ela está repetindo isso. Aí precisa investigar, investigando, aí vamos ver a causa e trabalhar. Mas possibilidades inúmeras, tá? Na Quênia. Fernando, fale um pouco sobre esquizofrenia. Engraçado, tá um tal de... Semana passada era psicose, esquizofrenia, autismo, tá todo mundo, saúde mental tá a 1000, né? As possíveis dinâmicas por trás de sintoma. Eu vou te falar o que o Hellinger fala, simples, curto e grosso. Toda vez que tem esquizofrenia, antes ele falava assim, toda vez que tiver esquizofrenia é muito provável que tenha um assassinato na família. Depois ele falava assim, 100% dos casos de esquizofrenia tem um assassinato na família. A questão é se a pessoa sabe ou não. Pronto. Aí você vai ver que raio de assassinato é esse. Porque na esquizofrenia, o esquizofrênico ele está identificado com o assassino e com a vítima. Ele como assassino e como vítima. Ele pode se identificar e cumprir esses dois papéis, ou um, ou outro, ou ambos. Ó, eu sou o assassino e sou a vítima. Esquizofrenia, tá? Procure sempre assassinatos. E muitas vezes esses assassinatos... tragédias, mortes trágicas dentro da família, principalmente assassinatos, muitas vezes são segredos familiares, né? E aí só que o segredo aparece, né? A Ronange, tive um filho que nasceu de 8 meses e ficou internado por 1 mês. Isso há quase 39 anos. E naquele tempo a mãe não ficava... naquele tempo, hoje em dia também não ficava com o bebê. Os médicos não... A medicina, em geral, está técnica demais e sem alma. É técnico. Olha para o corpo e vê o que o corpo precisa, não a alma, né? Então, não ficava com o bebê, só visitava e não amamentava. O que posso... E agora, hein? Sumiu. Tem aí, Carla? Posso tentar fazer hoje? O que você pode tentar fazer hoje? Simplesmente colocar ela no coração e aceitar o que aconteceu. Não dá para mudar.
Não dá para resolver nada lá atrás. E você sentir culpa por isso também não vai ajudar em porcaria alguma. Aí você faz por culpa e não por amor. Você fez o seu melhor, assim como os médicos também fizeram o melhor dentro daquilo que eles acreditavam. E ponto, não dá para mudar. Não dá, você aceita a realidade, você faz uma reverência, aceita a realidade. E daqui para frente, se ela tem 39 anos, veja ela como adulta e não aquela criancinha que foi para o berçário sozinha. Se você continuar vendo isso aqui, você está retraumatizando a filha. Se você olhar para sua filha como adulta, capaz, que não teve lá atrás, é verdade, sinto muito, eu não pude fazer isso, não deu para fazer e acabou. É verdade, sinto muito, acabou. Quem tem que fazer isso com o bebê dela é ela mesma. Você pode falar com ela de uma forma adulta, e se ela precisar de ajuda, ela procure. Mas não dá para dar mamadeira, o colinho que não deu lá atrás. Não tem mais condição. Ela tem o quê? 39 anos, gente. Não dá para fazer isso agora. Então, mas aí teve uma série de problemas. É claro que teve. Meus filhos têm problemas, os filhos da Carla também têm, os seus têm. Eu, a Carla, você e todo mundo temos problemas. Agora, se a gente começar a olhar para os problemas e colocar uma lente de aumento, meu Deus, aí a única coisa que vai acontecer é um referencial de culpa, e aí a gente faz tudo por culpa e que não vai ter solução alguma. Porque a única solução que dá para fazer é no presente. Não dá para ficar mexendo no passado e nem no futuro. O que você faz é a partir de agora. Ela é adulta, ela teve o suficiente, e a partir daqui ela segue. Agora, se você ficar vendo hoje, mas fica vendo trauma do passado, isso ajuda no quê? Sinceramente, não ajuda em nada, tá? A Kênia aqui agradecendo. A Mariângela, pegando o gancho da pergunta da Ronange, quando meu filho nasceu, tive tuberculose pós-parto. Eu só tinha contato com ele na amamentação e para pegá-lo fazia uma higienização e pegava envolto em cobertor e com uma venda no rosto. Isso trouxe algum emaranhamento na vida dele? É claro, na vida dele e na sua também, no sistema todo, é claro que trouxe. Tudo que acontece tem algum significado, tudo, em qualquer momento vai ter um significado. A questão é, o que passou tem um significado. Agora tem uma outra história. Hoje, a minha interpretação em cima do que passou, aí fica assim, o que eu faço com aquilo que aconteceu lá atrás? O que eu faço hoje? Se deixar aquilo morto no passado, acabou, foi o que precisava ser feito, ok. O contato foi feito em cima do que foi possível. Se você estava com tuberculose, é claro que tinha que limitar e dar uma dificuldade de contato. Então isso realmente aconteceu. Só isso. Aconteceu e era necessário. Pronto, aceita-se. Não se muda a história. Não dá para mudar a história. Então, teve pouco contato? Teve. Teve, é verdade. Ainda bem que você está vivo, ainda bem que a criança também está viva. Em cima daquelas situações, em cima daquele problema de doença, as coisas resolveram e foram ótimas. Pronto. Se você olhar pelo lado do sucesso, você não fica olhando o copo pela metade. Está meio cheio, meio vazio. Interpretação. Aconteceu. Teve dificuldade? Teve. Felizmente superamos isso e tocamos em frente. Deixou marca? Deixou. Se eu me cortar aqui, vai cicatrizar. Mas não vai. Se cicatrizar, não vai ficar uma cicatriz? Vai. Então, mas a pele não está igual. É verdade, tem uma cicatriz. Todos nós temos cicatrizes emocionais. Agora, se ficar futricando lá e dizendo, e ficar olhando para isso e criticando, aí você não olha para a vida. Adivinha, você vai se ferir ainda mais. Deixa as coisas cicatrizarem, todo mundo, gente. Júlia Barbedo, uma mãe se sentiu rejeitada pelo chefe na gestação. Isso, só de colocar uma mãe se sentiu rejeitada pelo chefe na gestação, eu sinceramente aqui eu já fico com o pé atrás. Que fica assim, será que ela está vendo o chefe ou ela está projetando a mãe dela? Já começa a ficar assim, porque é extremamente comum esse tipo de projeção, principalmente na gravidez. Depois, quando o filho tinha 3 anos, seu marido foi trabalhar fora do país. Atualmente, essa criança foi diagnosticada com TOC. Esse tem a ver, mas não sei se é só isso, mas que tudo isso tem a ver, tem. Por exemplo, a frase logo de cima me chamou a atenção. Uma mãe se sentiu rejeitada. Rejeição, sentimento de rejeição.
vem do mundo intrauterino, da esquizoidia. Esquizoidia. Então, se eu sinto que alguém está me rejeitando, veja, se eu tenho uma semente de rejeição em mim, esse filtro da rejeição, meu chefe está me rejeitando, meu vizinho está me rejeitando, meu filho está me rejeitando, a minha mulher está me rejeitando. De repente, esse sentimento é um filtro, tudo passa por esse filtro. E aí, se aconteceu isso, por exemplo, só nessa frase, eu já ia pesquisar como é que foi a maternagem dessa mãe. E aí ver a dificuldade que ela deve ter tido em relação da mãe em relação a ela, e ela, com essa maternagem, o que ela fez em relação ao filho. E aí precisa ver a maternagem, o marido foi trabalhar fora do país, ok, por que ela não foi junto? Aí vem outra pergunta, por que ela não foi junto? Aí tem um monte de perguntas. E ela queria ir junto? Como é que é a relação com essa criança? Está grudada? Ela vê um projeto? Ela está com um filho que ela queria ter? Esse filho veio para preencher um vazio? Aí tem que pesquisar, né? Aí você vai ver. Então fala assim, isso aí tem toque, isso aí pode ser? Tudo isso aí está envolvido. Agora isso aqui para mim é tudo superficial. Eu preciso investigar com mais detalhes todas essas histórias. Porque está cheio de elementos aqui. A primeira frase já me chamou a atenção. Ela se sentiu rejeitada pelo chefe. Isso aqui já me chamou mais atenção do que o resto. Olha só que interessante, hein? O que será isso, né? Então, a questão é pesquisar. Se você comprar só as informações que o cliente te dá, ele não vai te dar, as informações são as principais. Você que precisa pesquisar. Lembra que eu falo assim, não acredite no que os clientes falam, gente. Luísa, pai, poderia falar um pouco sobre bipolaridade? Tá precisando saber de bipolaridade, é? Interessante, olha lá, estou falando que a psicose está a 1000. Eu falei sobre bipolaridade, engraçado, eu tenho a impressão de ter falado a outra pergunta, eu estou com um déjà vu. Existe algo que é assim, vamos ver, imagina isso aqui. Imagina isso aqui, essa faixa aqui é a linha da normalidade, então a pessoa fica pulsando nessa linha. Aqui, a partir dessa linha, aqui é a mania, a partir daqui é a depressão. Isso é que era antigo, né? Porque a bipolaridade antes era chamada de psicose maníaca depressiva. Mania porque vinha para cá, no campo do excesso, energia 1000 ou afunda. Isso aqui, então, seria a mania, que é depressão. A bipolaridade, quando você cicla aqui, quando os neuróticos vão seguindo por aqui, aqui ainda está na faixa da normalidade. O que é essa faixa da normalidade? A faixa da normalidade é assim, eu estou em contato com a realidade. A diferença do mundo neurótico para o mundo psicótico é que a psicose é quando você sai da realidade. Então eu faço coisas que... Eu ter vontade de fazer coisas malucas, posso ter. Eu fazer já é diferente. Então as pessoas que têm bipolaridade, elas ficam ciclando, parece uma montanha russa, elas vão lá para cima, vai lá para cima, vai lá para baixo. Ora está em mania 1000, com energia 500 mil por hora, fazendo coisas que é para fugir da realidade, e de repente eu posso despencar e entrar num quadro de depressão, que também serve para fugir da realidade. Em síntese, tanto a mania como a depressão servem para quê? Para fugir da realidade. São dinâmicas de dificuldade de aceitar a realidade como são e trabalhar na realidade. Ela vive fora da realidade. Isso aí é a bipolaridade. Bom, entendeu? Se ela for muito intensa e se sai demais, às vezes precisa de medicação. Mas o trabalho mesmo precisa ver qual foi a causa que gerou isso aqui, porque isso aqui é um problema também sistêmico. Aí precisa ver que dinâmica estranha é essa. E como isso aqui afeta o sistema como um todo, né? Aqui, né, Fernando, como trabalhar relações entre filhas e mães narcisistas? Você benze bastante. Se é narcisista, não tem nem relação, né? Porque a relação sou eu comigo mesmo. Narcísico só olha espelho. Então, a relação está horrível. Pá. Então, como é que vai trabalhar com isso? Sinceramente, depende de cada caso. Mas se são narcisistas, filhas e mães narcisistas, nossa, elas estão só vivendo em máscara. A essência delas foi por água abaixo.
Então ela vive só na imagem. Então, se você vai trabalhar um indivíduo com isso, você tem que ajudar esse indivíduo a vir para o mundo da realidade. Isso aí é fora da realidade. Vai ficar lá admirando sua própria imagem. Relação entre duas narcisistas, só se for uma para destruir a outra, para provar que eu sou mais do que você, sou mais bonita que você e assim por diante. Ou então as duas fazem algum pacto simbiótico maluco, que é você é minha filha, é a mais linda do mundo, não, você é minha mãe, é a mãe mais linda do mundo, e vai fugindo completamente da realidade. Agora, você vai trabalhar em cima da queixa. Não dá para trabalhar, eu conheço uma mãe e filha são narcísicas, então eu vou lá mexer. Você vai mexer por quê? Você foi chamada? Não. Tem alguma queixa? Não. Então você não mexe. Você só pode mexer naquilo que a pessoa traz. E se tem um problema, você vai trabalhar em cima disso e ver o quanto ela enxerga do problema ou não. Porque, no fundo, elas têm uma negação ou uma dificuldade enorme de olhar para dentro. Porque quando olha para dentro, veja, se fora é lindo demais, é porque dentro ela se sente o quê? O oposto. E aí, de onde veio isso? Para que elas precisam montar essa imagem? Quem é que aceitava? Só a amava se fosse daquele jeito. Pode procurar que você vai ver dinâmicas de mãe lá atrás e projetos e assim por diante. Mas você só trabalha se o cliente pede, se veio com queixa. Na queixa é onde aquilo está incomodando, é por ali que você entra. Caso contrário, cuidado, hein? Não vão ficar caçando problemas por aí achando que vocês vão resolver. Se não tem motivação para resolver, não serve para nada. A Cláudia. Fernando, como é possível orientar no sobrinho que está revoltado com a mãe em estado de rebeldia? Ué, quem é adulto? Quem deveria ser adulto? Que ganhos essa mãe tem com o filho rebelde? O filho ser rebelde significa que ele tem poder. Quem deu poder para ele? Ele é rebelde, faz um monte de porcaria e quem é que banca ele ou até estimula para ele continuar nessa história? Você tem que olhar o sistema como um todo, não é só olhar o sobrinho. Olhar o sobrinho, achar que o sobrinho é o problema, eu sinceramente estou vendo essa mãe. É a mãe que tem que pôr limite, essa mãe e o pai. E provavelmente aqui não tem nem pai, né? Pelo jeito que está aqui, já fico na dúvida se tem pai. E aí qual é a função desse filho dentro dessa família? Quem é que deu poder para ele? Aí o que está acontecendo hoje é colhendo aquilo que foi plantado. A questão é, foi plantado de um jeito esquisito, foi cultivado de um jeito estranho, plantaram mexerica e agora estão achando que devia ser jabuticaba. Cadê o limite? A mãe ficou viúva, casou novamente e o pai foi excluído do sistema. Então pronto, tá na cara, né? Tá na cara. E aí ele fica o poderoso da casa. E aí a mãe fica com culpa, a mãe dá poder. Não, com certeza, quem tem que ser trabalhado é essa mãe, viu, cara? É a mãe, não é o filho. O filho é consequência, o problema é com a mãe. Tá? Frequentemente isso acontece. Eu vou trabalhar com o filho. Por exemplo, amanhã eu vou trabalhar com... Vai ter um atendimento. Nesse atendimento, quem que é? A mãe ligou para marcar para o filho adulto. Por quê? Adivinha. Aí até a própria Adriana já ligou, falou, se for assim, não, mas olha, não, eu já falei com ele quer sim, não sei o quê. Adivinha qual é? Quando foi falando, já dá para ter ideia do que seja. Vocês têm ideia? Filho adulto, ela codependente, ele dependente, com certeza é uma dependência lá acontecendo. Ou é financeira, emocional, de droga, pá. E a mãe quer algo para o filho. A questão é, e o filho quer? Ela vai marcar para o filho para ver se o filho melhora. Aí o problema resolve. Não. Adivinha, se ela for lá, eu vou colocar os dois no consultório. Eu vou trabalhar os dois, né? Por quê? Porque o problema está com ela. Codependente nunca tem problema, né? Interessante. O Júlio, de novo, os salvadores. Como sensibilizar alguém que é bem rígido e lógico e que acredita que pela lógica a razão dele está sempre correto e os outros estão errados? Tem alguma técnica, exercício? Tem. Vai cuidar da sua vida, Júlia. E deixa o outro seguir do jeito que ele é. Aceite-o do jeito que ele é. Simples. Senão você fica assim, eu não aceito você desse jeito, você tem que ser de outro jeito. Então você está direcionando. Olha, você tem o seu jeito de ver, eu tenho o meu. Você segue sua vida, eu sigo a minha. Só isso, mais nada. Sério, mais nada. Para que você vai querer mudar o outro? O outro muda quando quiser. Você segue a sua vida do seu jeito. Faz sentido? Faz. Não faz, não faz. O dia que der problema, você muda. Se der problema. Vai que de repente ele está certo e a gente está errado.
Entendeu? Então não é isso como sensibilizar. Deixa lá, o dia que quebrar alguma coisa, a pessoa vai buscar. A questão é qual é a motivação que a pessoa tem para mudar. Porque alguém disse que eu tenho que mudar? Isso não funciona. Cuida da sua vida, Júlia. Encerramos então agora, foi muito produtivo. Tchau, pessoal.